Em Êxodo 7, salvação disse ao tirado. Esse vai ser o primeiro capítulo que, nessa primeira edição, eu tiro o artigo antes de salvação, para usar o salvação ou a salvação, quando se refere ao tetragrama, tá? E ficou bonitinho, ficou muito legal aí. E, e nós vamos ver que os versículos, eles ficaram com sinal mais ampliado, por conta de simplesmente tirar o artigo. Então vai ser quando for esse nome, né, essa fama, que é o tetragrama, que nas traduções tradicionais tá aquela palavra Senhor toda em maiúsculo, não vai ter artigo e vai estar maiúsculo. Todos os outros nomes, eles têm cores e estão maiúsculo. Esse não vai ter cor, mas vai estar maiúsculo e sem artigo. Então essa vai ser a diferenciação que vai estar diante desse salvação. E no Novo Testamento, por questão de Jesus significar salvação também, lá, como ele está como homem, vai estar em vermelho e capitalizado e com artigo. Então, salvação disse ao tirado: Veja, eu coloquei você como salvador para o Casagrande. Tá, lembrar aqui que Salvador é a tradução da palavra Deus. Eu expliquei certinho por quê no primeiro episódio. E o grande monte, seu irmão, vai ser o que borbulha para você. E esse borbulha é o sentido de profeta, tá? Só deixa eu confirmar aqui isso. Vai ser profeta. Só que essa palavra, ela é usada para borbulhar, que tem a ver com quando algo jorra. Então o profeta, ele é quando ele jorra aquela água, ele é quando ele tem um certo transbordar, alguma coisa assim. Por muito tempo eu traduzi como fervedor, mas nem toda água que borbulha ferve. Então vai ser o que borbulha para você, é aquele que por conta da água do coração, né, do excesso, do derramar, ele borbulha, ele coloca para fora as coisas do Salvador. Tem toda uma coisa assim, e que precisa ser sacada ainda. Eu acho que essa palavra pode ter um ajuste, tá? No Novo Testamento eu tenho traduzido como prever, mas lá eu ainda estou em argumento de como eu vou colocar isso, tá? Mas por enquanto aqui vai ser borbulha, porque o sentido literal da palavra profeta é aquele que borbulha, assim como uma água quando está saindo da nascente, ela sai borbulhando, né, e não necessariamente fervendo, mas ela solta bolhas ao sair. Então é muito essa imagem, esse aspecto de borbulhar é como funciona a mecânica de profetizar. Isso entra em outros aspectos, como, por exemplo, o Cristo fala que ele é a verdadeira água e quem beber dele não terá sede. Então, essa questão de água e borbulhar é o que? É ar na água, né? Que tem aquela ligação com inspiração e tem toda uma mecânica aí por trás que dá-se a entender que de fato faz sentido ser borbulhar, não é simplesmente algo tirado do nada, é alguém com uma forte presença do Salvador no coração, com ar e água, e aquilo borbulha para fora. Penso que seja nesse sentido. Você vai falar tudo o que eu apontar a você. Essa palavra até agora estava traduzida como ordenar. Nas traduções tradicionais está tudo como ó, ordenar, mandar. Na King James normal tá command, que é comandar, ordenar e mandar, tá? Mas não é algo tão agressivo como uma ordem, é algo como apontar. A, as letrinhas, aqueles símbolos lá, eles não demonstram algo tão agressivo assim, como ordenar e algo impositivo. E ela não é usada dessa forma, de uma forma tão impositiva, é mais um apontamento. Os 10 mandamentos, essa é a palavra que é usada, são os 10 apontamentos. E isso também tem uma ligação com o dedo do Salvador, e tem toda uma coisa por trás disso também que precisa ser. Mas aqui de fato é algo mais de um
teor menos intenso do que uma ordem, é um apontamento. E na maioria dos lugares do Antigo Testamento que estiver a palavra apontar, ordenar, ela mais provavelmente é apontar. Então, se você lê de alguma das traduções tradicionais, mantenha-se em mente que mandar e ordenar geralmente é mais um apontar. Aquilo é requerido de você? É, mas é uma forma mais light, não é algo tão pesado quanto, sim. E o grego concorda com isso. A palavra, se eu não me engano, a palavra que é usada no grego, ela também tem essa intensidade. Mas isso eu preciso confirmar ainda, porque faz um tempinho que eu não passo por ela no grego. E o grande monte, seu irmão, vai falar ao Casa Grande. Lembrando que Casa Grande é a tradução de Faraó, e grande monte é o Arão, irmão do tirado, que é o Moisés. Então, aqui, ó, outra coisa também. Eu coloquei você como Salvador. Eu te fiz, então, salvação, que é, né, o Salvador, o Deus, falou para o tirado, que é o Moisés, que ele vai fazer dele um Salvador. Então, aqui, se você não lê o contexto inteiro da Bíblia, você fica falando assim: nossa, Deus fez outro Deus. Né? Existem pessoas que. Né? Então, assim, é importante lembrar que é aquilo que eu falo. Representações físicas de como funciona a dinâmica do mundo espiritual, inspirado. Então, como que ocorre? Aqui, Moisés, que é o tirado, é o Salvador, e o Salvador fala com quem? Com o que borbulha. Então, o Salvador fala ao que borbulha. É assim também que funciona no Novo Testamento. O Salvador fala com o Cristo, que ali seria o borbulhador, que passa a mensagem para nós. Então, é o Pai, o, o, no caso do Novo Testamento, é o salvação, né? Então, funciona nessa dinâmica, é uma representação física de como funciona o mundo espiritual. E ao decorrer do bom livro nós vamos ver isso. Tá? Inclusive tem versículos bastante polêmicos que deixa a Bíblia com um olhar bastante diferenciado por conta desses símbolos, dessas pequenas parábolas que se encaixam dessas formas. Você vai falar tudo que eu apontar a você, e o grande monte, seu irmão, vai falar ao casa grande, para que ele envie os filhos do persistiu com o grande pastor para fora da terra dele. E é bem isso aqui que acontece nos capítulos seguintes do Antigo Testamento. O Salvador fala ao profeta, que é o que borbulha, e o profeta, que é o que borbulha, fala ao povo. Então aqui está fazendo a mesma coisa, só que aqui o salvação colocou o tirado como salvador e ele vai falar para o irmão dele. E que é interessante também, porque quando, por exemplo, eu reproduzo para cá, aqui, coisas para vocês que eu sinto no meu coração de fazer, é como se salvação, Jesus falasse para mim e eu demonstrasse para vocês. É como se, tá? Então, é mais essa dinâmica aí. Então, e, por exemplo, nesse sentido, ele seria o irmão. Então, o tirado, que seria salvação Jesus, que foi tirado, inclusive, do mundo de baixo, ele repassou para nós, então nós temos ele como irmão. Nesse sentido, nesse encaixe. Obviamente, também ele é o dono, o salvador. Então, cada cada situação ela tem ela tem Jesus, salvação, de uma forma diferente, mas em todas elas ele se encaixa nessa questão de relacionamento com Deus, salvação, o Salvador. Eu acho que essa explicação ficou bastante confusa. Conforme eu for falando, eu vou conseguir deixar ela mais simples. Então, cada pouco eu vou tocar nesse assunto de novo.
Acho que eu poderia ter falado com mais clareza. Mas enfim. Eu, porém, vou endurecer o coração do Casagrande. Lembrando que ele não poderia endurecer o coração do Casagrande, a não ser que o Casagrande tivesse tido essa iniciativa dentro do próprio coração dele também. Ele não simplesmente escolhe alguém que é bom e fala assim, eu vou endurecer o coração dessa pessoa. Não é assim que funciona, tá? Então aqui parece que o, o Salvação, parece que Salvação é o vilão, mas não é assim que funciona. Então aqui, por isso que é importante ter a Bíblia toda como referência, porque você consegue eliminar as coisas nesse sentido. E vou multiplicar os meus sinais e os meus feitos impossíveis na terra ter sitiado. Feitos impossíveis. Essa palavra aqui nas traduções tradicionais seria prodígios, maravilhas. Mas é aquilo, nós chamamos, nós não, nossa terra e muitos do nosso povo chama o Salvador, Deus, de o Deus do impossível. Então, são feitos. Por que é feitos impossíveis? Poxa, mas se ele fez, então não é impossível. É impossível sim. Porque seria coisas que seria impossível em qualquer outro contexto, se não fosse diante dele. Então, ao fazer coisas feitos impossíveis, os homens sabem que ele detém todo o poder da terra, porque aquelas coisas são de fato impossíveis de serem feitas, exceto pela mão do Criador, que se criou tudo, ele pode alterar qualquer coisa. Então é óbvio que para ele não é impossível. São feitos impossíveis aos olhos. São coisas que, por exemplo, você olharia e se alguém te contasse, você falaria, poxa, isso é impossível. Então, feitos impossíveis é uma boa tradução para maravilhas e prodígios. Porque maravilhas e prodígios. hum, e maravilhas dá-se a entender que é algo bom. E nem tudo aqui é coisa que pesada, tá? Então, não é, ai, maravilhoso, né? Então, feitos impossíveis, no lugar de maravilhas, prodígios, e o que mais que tem aqui? É maravilhas. Isso aqui é sinais. Isso aqui é aquela palavrinha que é alfa e ômega, aleph e tav, que é um boizinho e uma cruz, que significa sinal no nosso idioma. Então é interessante quando o Cristo pendurou na cruz, ele estava com uma coroa de espinhos, que né, um boi com chifre é justamente um animal de servidão, né, coroado com chifrinhos, e, e a cruz. Então, quando Cristo estava na cruz, no hebraico antigo, que eles já não usavam esse alfabeto quando o Cristo estava na cruz, no hebraico antigo, ele simplesmente era o sinal. Aquilo tudo que acontecia era um sinal. E é importante eu sempre citar isso, porque a dimensão, o teor, para eles não terem enxergado que de fato Jesus era a salvação, é muito mais intenso do que é passado nas traduções tradicionais que nós temos, porque a intensidade é muito grande. Quando você começa a cavar as palavras e os pictogramas por trás da coisa toda, aquilo vai tomando uma dimensão que você fala assim, como que eles não enxergaram? Esse é o nível da ceguez daquela época. É uma ceguez que, quanto mais você cava, você fala assim, meu, que inacreditável. O Casagrande não vai ouvir vocês. E eu vou colocar a minha mão em sitiado, e vou tirar os meus batalhões, o meu povo, os filhos do persistiu com o grande pastor, da terra de sitiado, com grandes julgamentos e execuções. Aqui é uma palavra só. Só que tem duas palavras para julgar e julgamento, tá? Nas traduções tradicionais, é tudo colocado como julgamento. E qual que é a diferença? Uma delas é julgamento e execução, e a outra é julgamento. E aqui é uma palavra que significa julgamentos e execuções, que é a tradução do livro de Juízes. Juízes, na verdade, o nome daquele livro, que é o sétimo livro da Bíblia, o mais correto seria chamar de juiz e executor, ou juiz executor. E Dan, que é a origem do nome Daniel, seria apenas juiz, que faz o julgamento e do sentido tradicional que nós temos da palavra juiz. Então os dessitiados vão saber que eu sou salvação. Aqui, ó, tá vendo?
Quando eu tirei o artigo, a coisa se encaixa, porque ele é salvação, ele é o salvação, e então a coisa ficou bem encaixada. Ficou bonitinho, porque quando você fala o nome de alguém sem o artigo, fica. Quando eu morei em Minas, eles falavam assim. Eu achava muito bonitinho. Então, os desse sitiado vão saber que eu sou salvação, quando eu esticar a minha mão sobre esse sitiado e tirar os filhos do persistiu com o grande pastor do meio deles. Aqui nós também fazemos outra coisa, quando eu esticar a minha mão. Então, aqui, por exemplo, o nome dele é salvação, certo? E ele é salvação. Então, por exemplo, aqui, quando você olha lá para a cruz, salvação era quem estava na cruz, né? Era o sinal, né? Que eu expliquei aqui, alfa e ômega. Quando eu esticar a minha mão sobre esse sitiado, né? E tirar os filhos do persistiu com o grande pastor do meio deles. Então, assim, é numa dimensão muito intensa de ceguez para eles não enxergarem Jesus, salvação, como salvação. É, eu vou tocar desses assuntos sempre o máximo possível. O tirado e o grande monte fizeram isso, conforme salvação apontou a eles. Assim eles fizeram. O tirado era da idade de 80 anos, e o grande monte de idade de 83 anos, quando falaram ao Casa Grande. Tá. Essa palavra idade, ela é a palavra filho, tá? Aqui seria o tirado era filho de 80 anos e o grande monte filho de 83 anos. E por que que eu não coloquei filho aqui? Porque está claramente querendo dizer idade. E se eu colocasse filho de 80 anos, pode-se parecer que ele era filho de salvação há 80 anos. Filho do salvação há 80 anos. E aqui também. Então, esse é um dos lugares que eu não deixei do sentido literal, porque dá-se a entender que de fato é era-se usado a palavra filho também como a palavra idade. E eu não vi algo aqui que poderia tirar do sentido, do significado original a ponto de danificar o entendimento da questão toda. Assim, eu não vi mais benefício em ter filhos aqui e causar essa confusão do que simplesmente colocar idade e deixar a coisa fluida sem dar muito. Mas se uma hora eu ver que de fato isso aqui está danificando o entendimento, a mensagem como um todo, eu vou voltar e vou colocar filho. Inclusive, eu acho que essa é a única palavra que eu me lembro até agora, que a literalidade absoluta não não estava encaixando. Então, muito provavelmente, ela de fato vai. Ou a palavra filho, que eu não. Salvação falou ao tirado e ao grande monte, dizendo: Quando o Casa Grande falar a vocês, dizendo: Deem por vocês um feito impossível. Tá, deem por vocês um feito impossível. Como que está nas traduções tradicionais? É, tá, é, tá. Não é isso mesmo. Tá mais ou menos isso. Então você vai dizer ao grande monte: Pegue a sua vara e jogue na frente do Casa Grande. Ela vai virar um réptil alongado. Tá. Esse réptil alongado é bem parecido com. Aqui, ó. Em vários vai ser serpente. Só que serpente é aquela palavra sussurrador. E eu entendo por que que eles colocaram aqui. Porque mais adiante, isso aqui vai ser. Vai ter como referência simplesmente sussurrador, que é a serpente, que é aqui, ó. A vara que virou sussurrador. Mas isso aqui são duas palavras completamente diferentes. Então, eu não quis traduzir da mesma forma. Então, aqui é sussurrador, que é serpente. E aqui é um réptil alongado. Tem lugares que falam que talvez era um crocodilo ou uma cobra mais longa. Provavelmente era de fato uma serpente, porque aqui ela é referenciada como sussurrador. Então, eu não sei por que que fez tanta questão o texto de colocar duas palavras diferentes, e mais adiante nós vemos que é sussurrador.
de fato é uma palavra que não se sabe exatamente a origem. Sussurrador nós sabemos, porque a cobra sussurra, ela tem tudo aquilo. E aqui pelos pictograminhas tinha duas letrinhas lá que dava pra você entender que é uma coisa mais alongada. Então, sussurrador é um réptil alongado. Então, eu acho que é daí que nós tiramos que sussurrador é de fato uma serpente, porque um réptil alongado é uma serpente. E um réptil alongado aqui, sendo usado aqui, é um sussurrador. Então, um réptil alongado que sussurra é uma serpente. E um sussurrador que é um réptil alongado é uma serpente. Então, uma coisa, ela liga a outra. Mas são dois vocabulários diferentes. Mas dá para se usar esse aqui para definir esse aqui e esse aqui para definir esse aqui. Então, eu penso que é daí que tiraram o conceito de serpente, que é um réptil alongado que sussurra. O Tirado e o Grande Monte entraram ao Casa Grande e fizeram isso, como Salvação apontou. O Grande Monte jogou a vara dele na frente do Casa Grande e na frente dos escravos dele, e ela virou um réptil alongado. Então o Casa Grande chamou também os sábios e os murmuradores, e eles também, os gravadores desse teado, fizeram isso com as ilusões deles. Isso aqui eu briguei muito. Então, com os pictograminhas, para ver o que de fato, se eles de fato fizeram isso, ou se eles fizeram uma ilusão que dá-se a entender isso. E aí nós entramos numa batalha de vocabulários. Está dizendo que eles fizeram isso. Tá, fizeram isso. Mas com as ilusões deles. Então, fizeram isso ou foi ilusão? Né? Aí fica no ar. Mas assim, é importante dizer que a palavra ilusões que eu tenho aqui, ou que os outros textos têm ali, ela é muito. Toda tradução, ela tenta aproximar a palavra o máximo do significado original possível. Ilusões é a palavra mais próxima do que de fato estava ali. Então, não sabe, às vezes, um pequeno detalhe na alteração de ilusão, às vezes não era ilusão, às vezes era uma aparência, ou algo assim. Então, levar a literalidade absoluta de qualquer tradução é difícil, porque isso é um idioma de 5.000 anos atrás. E até mesmo hoje, em idiomas que nós temos de um para outro, não é difícil uma palavra que tem 100% do significado do outro idioma. Então é importante ter essa diligência. Porque, nossa, mas fizeram isso ou foi uma ilusão? Né? Então, eu vou até ver se eles está de fato aqui. É isso, de fato fizeram. É o de fazer. Então, muito provavelmente, essa ilusão vai ter uma ligeira ajuste. E isso vai esclarecer o que é esse comportamento de ilusões. E tem lugares que está como encantos ou coisa assim. Aqui, ó. A base da palavra é a palavra chama queimar. Eu não sei nem como que eu cheguei no ilusões. Então, talvez com os fogos deles ou coisa assim, mas os pictogramas, né? Então aqui as chamas deles, talvez, os fogos deles. Eles jogaram, cada homem a vara dele, e elas viraram répteis alongados. Mas a vara do grande monte engoliu as varas deles. E o coração do Casagrande foi apertado, e ele não ouviu eles, conforme Salvação falou. Salvação disse ao tirado: o coração do Casagrande está pesado. Ele recusa enviar o povo. Vá ao Casagrande no amanhecer. Veja, ele sai para as águas. Fique de pé para esbarrar com ele na beira do rio forte. Tá, esse esbarrar aqui eu falei no episódio anterior também.
assim como no português nós usamos esse esbarrar como, de fato, bater fisicamente em alguém, nós também usamos como encontrar alguém por acaso, né? Ah, esbarrei em fulano no mercado. E no hebraico é usado da mesma forma. E isso é uma coisa muito difícil de acontecer, especialmente com idiomas com uma diferença de 5.000 anos de uso. Acho que esse é um dos poucos lugares que isso de fato acontece, de significados completamente opostos serem usados pela mesma palavra. Então, aqui nas traduções tradicionais, nós vamos ter a espera, encontrar, mas é muito por acaso. Aqui, ó, a vara que virou sussurrador, você vai pegar na sua mão. Então, né, nós definimos aqui que é um sussurrador, que é um réptil alongado. Você vai dizer a ele: salvação, Salvador dos de além, me enviou a você. Lembrar que além é Eber, então eles são filhos do Eber, então eles são chamados de hebreus, e a tradução é do além, que é alguém que é do outro lado, ou algo assim. É do além no sentido de o outro lado de, por exemplo, uma travessia de um rio. Não que são do além, né, do uma penada, coisa assim. Não, é do além, além, uma região além. Além do rio, além do deserto, além, nesse sentido. E Rio Forte é o rio Nilo. Me enviou a você, dizendo: envie meu povo, para que me sirvam no sertão. E veja, até agora você não ouviu. Assim disse salvação. Nisto você vai saber que eu sou salvação. Veja, eu vou bater com a vara que está na minha mão sobre as águas que estão no rio forte, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio forte vão ter fim, e o rio forte vai feder. Os de sitiado vão ter aversão de beber água do rio forte. Então aqui, olha que legal. Nisto você vai saber que eu sou salvação. Tá vendo o duplo sentido entre quando você coloca o nome ali, você tira o artigo, vocês vão saber que eu sou salvação. Então ele é o salvação, ele é a salvação e ele é salvação. Então a coisa ela se encaixa melhor e fica bonitinho tirar o artigo, ele fica uma forma carinhosa de falar o nome, a fama, né?